Bom dia, eu sou Fernando para mais aula de Geografia, alunos do nonos anos A e B. Vamos dar continuidade à apostila 2, né, onde nós temos como ponto central a América Anglo-Saxônica. Então, na aula passada, nós falamos sobre a América Anglo-Saxônica. Nesta aula, nós vamos falar sobre Estados Unidos, né? Vamos dividir Estados Unidos em duas aulas. Na primeira aula, vamos falar sobre características gerais de Estados Unidos. Na próxima aula, nós vamos falar apenas de economia dos Estados Unidos, tá? Coloquei o mapinha dos Estados Unidos aqui na lousa para vocês terem uma ideia, né? E vamos começar a falar sobre a maior potência econômica do mundo, Estados Unidos da América. Tem um lema que as pessoas falam muito, né? Os Estados Unidos têm duas coisas muito básicas: ou você odeia ou você ama, né? Então, algumas pessoas odeiam os Estados Unidos, outras pessoas amam os Estados Unidos, não é verdade? Estados Unidos da América, né? Como eu disse para vocês, a maior potência econômica mundial. Isso dá para ter uma ideia muito clara quando nós falamos do PIB dos Estados Unidos, ou seja, o Produto Interno Bruto dos Estados Unidos, que gira em torno de mais de 19 trilhões de dólares. É um PIB extremamente alto. Estamos falando de um país, do terceiro maior país do mundo em extensão territorial, perde apenas para a Rússia e o Canadá. Estados Unidos tendo mais ou menos 9.147.593 quilômetros quadrados, com uma população de mais ou menos 326 milhões de habitantes. Vai ter uma população relativa ou densidade demográfica de mais ou menos 35 habitantes por quilômetro quadrado. Então, é um país que tem a terceira maior população do mundo, tá? Os Estados Unidos, ele nasce a partir de povos saxões que saem da Inglaterra em busca de melhores condições de vida, né? Na realidade, eles saem da Inglaterra por divergências religiosas e buscam novas terras para melhores condições de vida. Os primeiros saxões ingleses que chegaram nos Estados Unidos chegaram nessa parte aqui, ó, na costa leste dos estados, mais ou menos nessa região aqui, ó. Então, eles chegaram na costa leste, depois teve uma expansão no qual eles chamaram a Conquista do Oeste. Então, os Estados Unidos nasce nessa região, nessa parte aqui, e se expande em direção ao oeste. É importante ressaltar, durante esse processo de expansão para o oeste, né, os Estados Unidos comete um verdadeiro genocídio contra os indígenas, devastam essa região, matam animais, então eles fazem uma verdadeira atrocidade. Lembrando também que o território dos Estados Unidos ele é formado por 13 colônias e limitava-se a essa região. Depois ele foi se expandindo, como eu passei para vocês, com o passar do tempo. Teve alguns territórios dos Estados Unidos que foram comprados, outros que foram conquistados à base de conflitos, né? Então nós temos nessa região aqui, ó, o estado da Louisiana, né, que foi comprado da França. Teve o território da Flórida, né, que foi comprado da Espanha. Teve o território do Alasca, que depois nós vamos falar mais, foi comprado da Rússia. E teve o Havaí, uma ilha que fica no Pacífico, que muitos dizem que foi surrupiada, roubada do Japão. Além desse território aqui, ó, a parte
do Texas, né, próximo ao Golfo do México, que foi conquistada a partir de uma guerra com o México. Então, o território dos Estados Unidos cresce de uma forma assustadora. É importante passar para vocês que os Estados Unidos é composto por 50 estados, sendo 48 estados dentro do seu território, ou seja, em terras contíguas, 2 territórios que ficam fora, constituindo as chamadas terras descontínuas. Então, 50 estados, 48 dentro do seu território, o Alasca comprado da Rússia e o Havaí surrupiado do Japão são territórios que formam as chamadas terras descontínuas. Beleza? Então, os Estados Unidos é um país constituído por imigrantes, um país que teve a sua formação, toda ela constituída à base de imigrantes, principalmente de origem europeia, ingleses, irlandeses, italianos. Então é uma base muito europeia, tanto que mais ou menos, vou colocar nos dias de hoje, 72% da sua população é constituída de brancos, 12% de afrodescendentes e 5% de asiáticos. Os afrodescendentes mais na parte sul dos Estados Unidos, onde teve uma pequena colonização de exploração. É importante estar ressaltando isso. Estados Unidos tem uma Constituição, dizem que a Constituição dos Estados Unidos é uma das melhores do mundo, totalmente diferente, Geralmente a Constituição é para todo um país, na Constituição dos Estados Unidos é diferente, então é uma Constituição para cada estado dos Estados Unidos, por isso tem muita divergência. Então tem estados dos Estados Unidos que tem a pena de morte, tem outros que tem a prisão perpétua, tem outros estados que o indivíduo paga essa prisão por um determinado tempo. Tem alguns estados que nós vamos ter o aborto legalizado, tem outros estados que não. Então tem estados, por exemplo, os estados republicanos, as penas são mais severas, as leis são mais rígidas. Tem outros cuja maioria é democrata, mesmo porque os Estados Unidos só tem 2 partidos políticos, os democratas ou republicanos, Hoje quem está no poder é um republicano, o Trump é republicano. No passado quem estava no poder era o Barack Obama, que era democrata. Então as eleições são férreas dentro dos Estados Unidos, são muito acirradas entre republicanos e democratas. Lembrando que esse ano nós teremos eleições para presidente nos Estados Unidos. É importante ressaltar que os Estados Unidos é um país de muito alto IDH. Então, hoje ranking, mais recente, ranking de 2019, 2020 não saiu ainda. Os Estados Unidos é o 13º país em termos de IDH, ou seja, em termos de qualidade de vida. Então, é um país que tem uma qualidade de vida excelente, tendo sua renda per capita, ou seja, renda por pessoa, girando em torno de $59 mil. Então, só para vocês terem ideia de como os Estados Unidos é um país que tem excelentes características, um bom padrão de vida,
né? É importante ter claro que tem uma pobreza muito grande dentro dos Estados Unidos, nós temos que ressaltar isso, apesar de ser um país, tá, desenvolvido. Então tem grande desigualdade social dentro dos Estados Unidos também. Tá? Então as pessoas pensam, né, que só existem coisas positivas dentro dos Estados Unidos. Não, tem vários fatores negativos dentro dos Estados Unidos. Por exemplo, o sistema de saúde dos Estados Unidos é um sistema falho, um dos setores, né, da sociedade que eles têm uma vontade enorme de consertar. Todos os presidentes, né, que vão fazer campanha dão um destaque muito forte em relação ao sistema de saúde dos Estados Unidos. Bom, em termos gerais, tá? O que temos para falar de Estados Unidos por enquanto é isso. Na próxima aula nós vamos iniciar falando de toda a parte econômica dos Estados Unidos, terminando exercícios e partimos para falar do Canadá. Bom dia para vocês, até mais.